Olá a todos. Bem-vindos ao mini curso básico de Python. Aqui você irá aprender um pouco mais sobre 1. Sintaxe. 2. Operações matemáticas, comparações e operadores lógicos. 3. Estrutura condicional. 4. Listas. 5. Estrutura de repetição. 6. Gráficos, em Matplotlib. Para iniciarmos, precisamos aprender um pouco da sintaxe do Python. O Python não utiliza chaves nos blocos. E tudo que está na mesma indentação está no mesmo bloco. Por exemplo, esse código com if. Se retirarmos a indentação da linha 5, acontece um erro ao executar o código. Na entrada de dados utilizamos a função input. Aqui o x recebe o valor que o usuário digitar e após ele é mostrado utilizando a função print. Temos vários tipos de variáveis no Python, como inteiros, int, pontos flutuantes, float, e texto, string. A função type nos mostra o tipo da variável. Nesse caso o x começa como float e depois vira uma string, str. Na formatação de saída podemos mostrar um valor com quantas casas decimais nós queremos. Por exemplo, o valor de x é 2.5689 e vamos mostrar ele com duas casas decimais. Para adicionar mais casas é só aumentar o valor antes do f. Outra forma de mostrar o valor de x e formatar sua saída é assim. Utilizasse o %.2f para formatar a saída do valor desejado com o número de casas decimais que queremos. Continuando. Temos nosso primeiro exercício. No exercício 1 é necessário fazer um programa que leia e mostre o nome, a idade e a altura de uma pessoa. Vamos ver como vai ficar o código com a entrada e saída dos dados solicitados. As operações matemáticas no Python são bem intuitivas. Para a soma utilizamos o mais. Para a subtração utilizamos o menos. Para a multiplicação utilizamos o asterisco. Para a divisão utilizamos a barra. Para obter o resto da divisão utilizamos %. Para o resultado inteiro da divisão utilizamos duas barras. E para realizar a exponenciação são utilizados dois asteriscos. Com o print mostramos o resultado de cada operação para os valores de x igual a 1 e y igual a 2. Os comparadores servem para comparar duas variáveis. 2 iguais verifica se os valores são iguais. Exclamação e igual indica se os valores são diferentes. O sinal maior que é utilizado para ver se o valor x é maior que o valor y.
O sinal menor que é utilizado para ver se o valor x é menor que o valor y. E os sinais maior e menor e igual também verificam se são maiores ou menores ou igual. Temos também os operadores AND, OR e NOT. O AND vê se a primeira e a segunda expressão são verdadeiras nesse exemplo e retorna true ou false. O OR verifica a primeira ou segunda expressão são verdadeiras nesse exemplo e retorna true ou false. E por fim, o NOT verifica a negação da expressão e retorna true ou false. Agora vamos aprender um pouco sobre estrutura condicional. O IF serve para verificar se uma condição é verdadeira ou não. Nesse caso, verificamos se x é menor que y. Além do if, temos também o else, se não. Ou seja, quando a condição do if não é verdadeira, é executado o else. Nesse caso, verificamos novamente se o x é maior que o y. Como o y é maior, o código cai no else, se não. Há também a função elif, que serve como um se não se, ou seja, se não entrar no primeiro if, ele verifica outra condição no elif e caso não satisfaça essa condição, o código cai no else, se não. Vamos fazer o exercício 2. Nesse exercício precisamos comparar 3 valores e mostrar o maior valor entre eles utilizando o if. Nesse caso utilizamos também o operador lógico AND para fazer a verificação se o x é maior que y e se o x é maior que z. Há também a possibilidade de encurtar o código e utilizar diretamente a função max do Python. Ela retorna o valor máximo entre as variáveis. Vamos trabalhar com listas agora. Algo importante de se notar é que o índice das listas no Python começa em 0 e não em 1. Portanto, se acessarmos o primeiro valor da lista comidas é necessário utilizar o índice 0. Para encontrar o segundo valor utilizasse o índice 1. E assim por diante. Uma função que temos nas listas é a append que adiciona um elemento novo ao final da lista. Há também o insert que insere um valor novo na lista em uma posição determinada pelo usuário. A função sort reordenada os valores dentro de uma lista, em ordem de menor para maior ou alfabética se for string. O count serve para contar o número de vezes que um determinado valor ou texto aparece dentro de uma lista. Por fim, temos o index que retorna o índice de um determinado valor dentro da lista. Lembre-se, as listas no Python são feitas com colchetes. Estrutura de repetição. Podemos mostrar os valores dentro de uma lista utilizando o for. Dessa forma, a gente precisa dizer o que fazer para cada valor dentro de uma lista. Nesse caso, estamos imprimindo os valores. Vamos para o while ou enquanto. Enquanto uma condição não for satisfeita, o loop continua fazendo o que vocês mandaram.
Dentro do while temos um contador para saber quando o loop precisa parar. Podemos também utilizar o else dentro do loop e também a função break. A função break quebra o loop quando uma condição for satisfeita. Podemos usar a função range que cria uma sequência de valores, nesse caso de 1 até 10 parando no 9 no primeiro exemplo e de 1 até 7 parando no 6 no segundo exemplo. Há a possibilidade de usar o loop do for para alimentar uma lista. Nesse caso estamos preenchendo a lista com números de 1 até 6. No enunciado do exercício 3 é pedido que se faça um programa que leia 3 notas de 5 alunos, salve as notas em uma lista e imprima a média de cada um dos alunos. Vamos ver como é fácil resolver isso em Python. Vamos aprender a criar uma função em Python. A função é criada através do def. Podemos também criar um texto que explica o que essa função faz utilizando 3 aspas dupla. É possível ver o que a função faz pelo texto definido através do help e o nome da função. Como exemplo, foram criadas 2 funções, uma que faz a soma de 2 números e uma que calcula o fatorial de um número. O exercício 4 pede que se faça uma função para transformar a temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit. Lembrando que 1 grau Fahrenheit é a temperatura em Celsius multiplicado por 9 dividido por 5 mais 32. Nesse caso eu fiz 2 opções, onde uma retorna um texto mostrando as 2 temperaturas e outro que mostra apenas o valor da temperatura já convertida. Agora vamos utilizar a biblioteca Matplotlib para fazer alguns gráficos em Python. Para a instalação de biblioteca podemos usar o comando pip.
Nesse caso, a biblioteca já está instalada no Colab. Vamos fazer um gráfico com duas listas, x e y, com valores numéricos. Temos um gráfico de uma reta na cor verde. Utilizando a biblioteca NumPy podemos criar vários pontos entre 0 e 10 com a função linspace. E também podemos calcular o seno dos valores de x. O gráfico mostrará o comportamento da função seno. No próximo exemplo veremos duas funções plotadas no mesmo gráfico, sendo uma linha a função seno e a outra o cosseno. Como último exercício temos o seguinte. Faça um loop para calcular a temperatura em graus Fahrenheit com a função que você desenvolveu, salve os valores de graus Celsius e graus Fahrenheit em uma lista e ao final faça um gráfico da temperatura. Foram feitas duas soluções para esse exercício, uma mostrando as duas temperaturas no mesmo gráfico e outra mostrando a temperatura em Celsius no eixo X e Fahrenheit no eixo Y. Os últimos exemplos mostram como fazer um gráfico de barras vertical e horizontal. Para o gráfico de barras verticais utilizasse a função bar e para horizontal utilizasse a função bar-h. Além disso pode-se usar os ticks e ticks do Matplotlib para ajustar o tamanho dos eixos x e y. Obrigado por assistir até aqui. Por favor, se inscreva no canal e deixe o like. Até a próxima!